Fala pessoal, bem, hoje saiu a versão 7 da MikroTik finalmente, tá? Hoje ela tá numa versão stable, saiu nessa categoria, na verdade, stable, a versão 7.1, versão que muita gente estava esperando há muito tempo. Agora a dúvida é, você deve atualizar a sua RB nesse momento, tá? No dia do lançamento da versão 7 ou não? Vamos debater mais um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Bem, primeiro é o seguinte, quero que vocês vejam aqui, vamos entrar no site da MikroTik para entender um pouco mais onde está situado aí essa versão. Aqui no site da MikroTik, mikrotik.com, aqui em software, downloads, a gente tem as categorias e as versões, tá? A versão 7.1 hoje saiu e ela está na versão stable, tá? Que traduzindo em português seria a versão estável, mas ela não é tão estável assim, mas né, tá aqui na categoria stable. A versão 6 continua, obviamente, ela não foi... ela ainda está viva aqui, né? 99% das redes estão rodando a versão 6, então ela não é esquecida. Aí tem a testing, a própria development, que é da versão 7.1, e a long term, que é a categoria mais estável possível, que é a longo prazo, tá? Se bem que essa 6.48.5 deu alguns probleminhas por aí, mas essa é a versão mais estável possível, que é a que fica na long term, tá? Não essa especificamente, mas a categoria em si. E aí, vamos dar uma olhadinha por alto aqui no changelog, tá? Changelog, eu posso tanto clicar aqui, tá? Para ver o changelog de versão específica, ou posso ir aqui nessa árvore de changelogs. Changelogs é o que mudou, né, na versão, o que foi incluído naquela versão. Se a gente for ver aqui, ó, na versão 7.1, como a versão nova, né? Tem muita coisa aqui que foi alterado e ele lista aqui os major changes, tá? Que são as mudanças maiores, as mudanças principais, que a gente está vendo, está acompanhando há muito tempo na versão, na categoria de development, na categoria testing, isso aqui a gente já está vendo sendo incluído. Então, pô, foi atualizado o kernel para a versão 5.6.3, estava num kernel muito antigo. Outra coisa para citar, NAT em IPv6, novos tipos de queues aqui, de filas, né, de controles de banda, Layer 3 Hardware Acceleration nas CRS 3, alguma coisa, que são as mais potentes. Inclusive, esse Layer 3 aqui, Hardware Acceleration, está saindo também para CCR 2116, que foi uma nova CCR que foi anunciada recentemente, tá? Faz uns 3, 5 dias. Tá, para você conseguir processar o tráfego, tá, roteado ali no hardware, sem enviar para a CPU, que é uma coisa fantástica, né? MLAG, tem a parte de roteamento e a parte que provavelmente muita gente estava esperando, né? Que muita gente estava pedindo durante anos. E essa versão 7, obviamente, ela gera uma expectativa muito grande. Por quê? Porque acho que faz uns 10 anos já que está na versão 6, assim, muito tempo ou mais. Durante anos a gente vem pedindo algumas coisas, né? Certas funções específicas, recursos, era assim, vai estar disponível na versão 7. Quando sair a versão 7 vai ter essa função. Esse recurso vai estar disponível lá. Então foi se criando uma expectativa muito grande na versão 7, principalmente em cima de BGP. BGP acho que era o alvo principal, assim, né? Dos provedores de internet que tem a SN e tal, que precisam rodar BGP. Tinha aquele problema de uma CPU ficar travada em 100% o tempo todo, do tempo para subir uma sessão demorar muito, quando você tem 2, 3, quando cai e volta, dá algum flap, né, cai e volta rápido, também é um inferno. Mas assim, eles mudaram muitas coisas em relação a isso. IPv6 foi mudado também. Tinha alguns recursos ali que a gente precisava, que ainda não tinha. Não que impactasse não que impactasse que a gente colocasse o IPv6 para rodar, botasse os nossos clientes em IPv6, mas né, a gente precisaria de mais opções ali para fazer algumas coisas específicas. MPLS mudou, OSPF, isso aqui é uma parte interessante, tá? Porque os filtros de rotas lá no Routing Filters, tá? Ele foi completamente reformulado e ele tem uma nova sintaxe que se assemelha a scripts, tá? É script-like. Então, não é mais como a gente fazia antes, né? Na interface gráfica, cliquezinho ali, clique ali, mudou um pouquinho a sintaxe, a gente tem que se adequar a isso. VPN também, VPN UDP, tá? Antes só tinha TCP, o UDP é bem mais rápido.
estava esperando bastante. O wireless mudou também algumas coisas. Ou seja, mudou bastante coisa. Não vou falar sobre todas as mudanças aqui, só para citar que realmente teve várias mudanças. Aqui são só os major changes. Lá na wiki da Microtik, help.microtik.com, tem vários artigos lá citando a versão 7, tá? Onde você entra ali, ele diz, na versão 7 agora, isso aqui é diferente, isso aqui está incluído. Tem página específica da versão 7, para especificar algumas mudanças lá. Por exemplo, versão 7, status 2, protocolos de roteamento do BGP. O que está mudando? MPLS, o que está mudando? OSPF, o que está mudando? O que está sendo implementado? Tem lá na Wiki falando mais sobre isso. Mas assim, né, você bate o olho e você fala assim, cara, fantástico, muita coisa mudou, muita coisa importante, interessante, que de fato a gente precisa na nossa rede. Mas aí, o caso é o seguinte, a versão 6 já lançou agora, hoje, nesse momento. Já está um burburinho muito grande, né? Porque muita gente estava esperando, a expectativa é grande. Agora, será que você deve pegar essa versão que foi lançada hoje e colocar na sua rede nesse momento? Olha, a minha opinião é o seguinte, o Issam, tá? Eu não recomendo que você coloque essa versão de imediato hoje na sua rede. Eu não vou colocar em nenhuma rede que eu dou suporte a versão 7 hoje. Até porque as redes, elas já estão funcionando na versão 6, certo? Ela está funcionando, tá? Pode ser que você tenha feito algumas mudanças específicas, principalmente relacionado ao BGP, para você conseguir funcionar bem e tal. Pode ser que algum recursozinho você não esteja usando agora, porque não suporta, mas assim, elas estão funcionando, tá? E eu vejo o seguinte, você mudar agora, bem no lançamento, para a versão 7, pode ocorrer... Tem dois fatores aqui que eu levo em consideração, tá? O primeiro é o seguinte, provavelmente tem bugs nessa versão, tá? Isso aí é quase certo que algum bug vai existir aqui, tá? Alguma funcionalidade ainda não está funcionando, alguns bugs vão existir, obviamente. Já existe bug da versão 6 para a própria 6, né? Da 6.48.3 para 6.48.4, já vem algum bug. Imagina da 6 para 7, tá? A versão já completamente diferente, mudou muita coisa. Algum bug vai existir. Então, por isso, eu não atualizaria de imediato, tá? Agora no lançamento, tá? Você pode até falar, Issam, mas a versão 7, ela já não passou pela categoria aqui de development, pela categoria testing, que é justamente para testar, onde a própria Microtik libera essa versão para todo mundo chegar lá, testar e dar o feedback, para aí sim ela lançar para a gente? Olha, sim, mas uma coisa é você tá disponível na testing, outra coisa é você botar disponível para stable. Muita gente que está na testing está testando ali em laboratório, não botando em produção de fato, porque uma versão de teste você não coloca em produção de fato, né? Só que, a não ser que você seja maluco, mas você não coloca. Então, assim, quando vai para stable, claro, os bugs maiores ali, as coisas, né, o que foi inacreditável ali já está corrigido. Agora, aqueles bugs menores que podem afetar a sua rede, provavelmente estão ali nessa versão. Ela vai ser amadurecida quando ela vai para stable, aí sim mais gente começa a usar em produção, aí ela vai amadurecendo, e aí depois que ela já está madura, por assim dizer, ela vai para a categoria long term, que é a categoria de longo prazo. Essa versão ela foi testada, a gente identificou alguns poucos bugs aqui, corrigimos e a gente vai lançar ela para a categoria long term, tá? Eu tenho a vontade de só colocar a versão 7 em um cenário em produção quando ela sair para long term. Provavelmente eu não vou fazer isso, mas assim, a minha vontade é essa. Provavelmente eu vou fazer o quê? Vou esperar a versão 7.1 amadurecer mais um pouquinho, tá? Isso significa o quê? Eu vou acompanhar, tá? Vários outros amigos, parceiros, várias pessoas que estão me implementando, me dá o feedback, principalmente no fórum da Microtik, que a gente vai ver daqui a pouco, o fórum oficial, o fórum global, né, que junta todo mundo do mundo inteiro para falar ali. É um lugar muito bom para você acompanhar, né? O pessoal vai implementar na rede e vai citar os problemas que estão tendo. Aí eu vou dar uma olhada ali e aí eu vou considerar em colocar na rede. E mesmo colocando na rede, eu pretendo colocar em algumas partes da rede que eu tenho um backup na versão 6,
Então, ó, botei essa versão 7 aqui no MRB, mas se essa versão 7 der algum bug ou para de funcionar, eu tenho uma outra na versão 6 aqui, tá? Que está em backup ali dentro da rede funcionando. Se cair essa, outra já assume automaticamente, ou essa versão 7 não é responsável ali, está fazendo um serviço de lado ali, não responsável por todo o tráfego da rede, porque assim, eu como consultor, colocar logo no lançamento uma versão 7 assim, na rede de algum cliente que está rodando ali 5 mil, 10 mil, 15 mil clientes, é quase como que fosse responsável, sabe? Porque aquela rede tem que estar funcionando 100% do tempo. E ela parar de funcionar por algum bug que foi implementado nessa versão 7, acaba ficando ruim e eu também quero dormir à noite, né? Então, não posso fazer isso. Até porque quando você vai atualizar assim, é bom você avisar os clientes, né? Fazer uma janela de manutenção, às vezes juntar algumas outras coisas juntos. Eu tenho que trocar o cabo do meu rack aqui, tem que mexer nisso, mexer naquilo. Vou fazer uma janela de manutenção, vou avisar os meus clientes por e-mail, por SMS, pelas redes sociais. Tal hora, de 2 às 3 da manhã, vai ter uma janela aí de janela de reparos, que a gente vai fazer algumas coisas, pode cair a internet e tal, só para ficar avisado. Mas assim, nesse momento eu não implementaria porque é uma versão muito nova, uma versão que está ainda na categoria stable. O segundo fator é o seguinte, muita gente está pensando agora no seguinte, eu quero atualizar para a versão 7, eu vou botar, vai ficar melhor e tal. Só que você sabe configurar a versão 7? Você sabe, porque algumas coisas mudaram. Então, por exemplo, o BGP, ele tem outras funções, ele tem outros recursos agora. Não é a mesma cara da versão 6. Não é a mesma cara. Por exemplo, a questão do filtro de rotas não é a mesma cara. E aí você atualizou para a versão 7, botou lá para o seu BGP funcionar bem, funcionar ótimo, só que você não faz ideia de onde estão as configurações, não mexeu nisso ainda, não fez um teste. Aí você tem que adicionar um filtro novo, você tem que fazer não sei o que, aí você já vai ficar meio embananado para fazer as coisas. Pode dar algum erro que talvez seja um erro comum que fosse acontecer na versão 6, mas na nova versão 7 ali você não sabe como que você corrige aquilo e tal. Então esse é um ponto importante, tá, pessoal? Muita gente está pensando, vou botar a versão 7, vou botar a versão 7, mas assim, você sabe configurar a versão 7, tá? Você sabe como que as coisas estão funcionando agora na versão 7, tá? Muita coisa aqui provavelmente vai funcionar tranquilo, tá? Para, quando você sai da versão 6 para 7, ele traduzir, passar as configurações para o novo formato em quaisquer lugares que forem na versão 7, tá? A princípio é para fazer isso. Agora, algumas coisas de fato mudaram, os filtros de roteamento mudou, então é uma coisa que deve ser levada em conta. O BGP, né, ele mudou, ele está um pouquinho diferente ali, algumas opções que não tinham agora tem, tá? Mudou um pouco. Então esse deve ser um ponto que você deve levar em conta, tá? Não é só atualizar, ele não vai ter a mesma cara da versão 6 para algumas coisas, né? Porque em outros fatores ele muda. Então, leva em consideração. E eu sei que tem muita gente aí, mas muita gente mesmo, cara, que não consegue se aguentar. Vocês são tarados por versões. Vocês atualizam, assim, saiu qualquer ponto, versão, vocês vão lá e atualizam. Cara, não faz isso. Você não precisa fazer isso, tá? Olha, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho certeza que isso aqui aconteceu com muita gente. Olha só. Versão 6.49.1. Vamos dar uma olhada. O que mudou? Né? Mesmo que você não saiba inglês e tal, ou não tenha visto, mudou muita coisa, correto? Você, tem várias coisas aqui que mudaram. Wireless, Winbox, SSTP, SNMP, DHCP V6 Server, Contract, Certificate. Teve algumas coisas aqui que mudaram, né? De fato. Aí, você vai lá e está nessa versão. Vamos supor que você já está nela, tá? Aí você vai ver que saiu a versão 6.49.2. E você atualiza todos os seus microtics para ela, sem nem ver o que mudou na versão. Não vi. Saiu uma nova, coloquei. Vocês são tarados, eu sei que tem muita gente que faz isso, cara. Não sei porquê. Saiu, fui lá e coloquei. Aí você tem a curiosidade de ver o que mudou. Você fala assim, cara, mas o que mudou na versão 6.49.2? Porque eu saí da 1 para 2 aqui, ponto 1 para ponto 2, o que mudou? Olha só, praticamente nada, né? Foi mudado um fator aqui, num recurso chamado Device Mode, que é um recurso novo. Provavelmente você não está quase certeza que você não está usando essa função, esse recurso Device Mode. Mudou uma coisinha de nada e para isso foi lançada uma nova versão.
E aí, muita gente certamente saiu da 649.1, que foi lançado lá em novembro, para essa que foi lançada em dezembro, sem necessidade alguma. Então, pessoal, vocês têm que dar uma olhada no changelog, tá? Para saber o que está mudando. Tentar, se você não sabe inglês, tentar botar no Google para traduzir algumas coisas, tentar, né, ver se alguma coisa bate com o seu cenário, se você está precisando. Tem versões que você atualiza que, assim, o que mudou? O wireless, tá? Ah, essa versão aqui mudou só coisa de wireless. E você nem usa o wireless na RB. Não tem Capsman, não tem wireless, nem tem nenhum pacote de wireless. E você vai lá e atualiza. Para quê? Não mudou nada, não fez diferença nenhuma. Então, assim, isso tem que ser levado em conta também, né? O changelog. Agora, vamos dar uma olhada aqui no fórum da MikroTik. Eu quero citar para vocês também a posição oficial da MikroTik. Aqui no fórum é um lugar interessante porque globalmente todo mundo que usa MikroTik vai discutir aqui dentro, tá? Aí eles lançaram a versão 7.1 foi lançada. Aqui tá em 2 de dezembro, né? Mas oficialmente hoje ele foi lançado na categoria Stable. Antes estava na Testing, se eu não me engano, tá? 7.1 RC 7.1 RC o quê? 7.1 RC... Deixa eu ver. Não, RC alguma coisa lá, né, que tinha lançado, aí beleza, o pessoal tava discutindo, testando, e isso e aquilo, botei isso, botei aquilo e tal. Aí, tem um post aqui do próprio Normes, tá, que faz parte do suporte lá da MikroTik, que eu quero ler para vocês, deixa eu botar aqui, é o post, o dele é o 200 e... Peraí que eu anotei para não esquecer, 255, tá? Vamos ver o que ele diz aqui em relação a essa versão, que ele responde uma coisa interessante para a gente refletir aqui. Olha só, eu até traduzi aqui, deixa eu ler o que eu já traduzi, olha só. A Stable, categoria Stable, significa que não há problemas sérios conhecidos que afetem grandes grupos de pessoas, como travamentos. Tá? Então ele deu uma definição aqui para a categoria Stable. Olha, a categoria Stable é isso, tá? Não tem, quando a gente lança para a categoria Stable, é porque não tem problemas sérios que são conhecidos, né? Que se tiver algum desconhecido, não sabe, vai conhecer depois, mas problemas sérios conhecidos, tá? Que vão afetar grandes números de pessoas, como, por exemplo, travamentos na RB. Aí ele continua. Isso não significa, tá? Isso não significa que tem todos os recursos que você deseja, tá? Não é porque saiu na versão stable que vai ter tudo que você quer. A gente continuamos a trabalhar em novos recursos para a versão 7.2. Ou seja, saiu a versão 7.1, legal. Aí acho que alguém estava falando alguma coisa aqui, não tem isso, não tem aquilo, não, calma. Né? A gente lançou já para estar pronto, mas tem outras versões da 7 chegando, 7.2, 7.3, aí eles vão atualizando e vão trazendo os outros recursos. Aí ele complementa aqui, a versão 6 ainda é estável e ainda está disponível, ela não está sendo substituída, ela não vai ser substituída, né? Ela está lá, tá? Você pode usar a versão 6 e pode continuar usando a versão 6 na sua rede, você tem a opção de atualizar para a versão 7, óbvio, em algum momento a versão 6 vai virar legacy lá e não vai ser atualizada mais. Mas você tem a opção de continuar usando a versão 6. Tem outro post que ele fez também aqui interessante, é o seguinte. Quer ver? Deixa eu ler isso aqui. Ele diz o seguinte, você só deve mudar para a versão 7 se todos os recursos que você precisa estão lá. Né? Então você viu lá o changelog da versão 7, né, aqueles major change, ou você já viu na wiki antes, já viu que tem o que você precisa. Não, isso aqui é realmente o que eu preciso, tá? Porque tem alguns recursos que ainda estão sendo trabalhados pela MikroTik que ainda não está disponível, tá? Então, eu precisava desse recurso aqui que ainda não saiu nessa versão. Então aguarda, você não precisa atualizar agora, não tem necessidade. Aí ele continua aqui. Foi decidido, né? Foi decidido que não iremos segurar o lançamento da versão 7 por muito mais tempo, porque muitas pessoas já podem usá-la e funciona muito bem para 90% dos usuários. Porque a gente estava com uma crítica o seguinte, a MikroTik está botando vários recursos, do nada, chegou vários, o que a gente pediu e que às vezes a gente nem pediu tanto, mas estava entrando, WireGuard, Zero Tier, containers, um monte de coisa, jogando, e a gente estava assim,
pô, você tá jogando tanta coisa assim, né? Até você deixar isso de fato estável para lançar, vai demorar. Lança a versão 7 com o que tem, tá? Com as mudanças principais, que é o que a gente precisa, e depois você vai trabalhando nas outras versões. Mas já deixa alguma coisa mais ou menos ali pra gente conseguir ir usando enquanto isso, tá? E foi o que eles falaram. Pô, a gente não vai ficar segurando mais o lançamento da versão 7 até a gente ter todas as funções que a gente quer disponíveis e bem testadas. Vamos lançar logo agora com as versões que a gente já tem. E aí nas próximas a gente vai atualizando. E ele ainda fala aqui, porque muitas pessoas já podem usá-la e funciona muito bem para 90% dos usuários. Tá? Que é um dado que ele deu. Pessoas com necessidades específicas para funções específicas podem testar a 7.2 ou as próximas versões, tá? Mas aqueles que não precisam disso podem usar a versão 7.1 com segurança agora. O que isso significa? Ele está dizendo, de novo, né? Tem algumas pessoas que têm algumas funções específicas que ainda não estão nessa versão 7. Então, olha, se você tem alguma função, você precisa de algum recurso específico que ainda não está aqui, então você testa a 7.2 ou as próximas versões que vão ser lançadas. Mas se você não precisa de alguma coisa específica que ainda não tem, ele diz aqui que você já pode usar com segurança, né? Seguramente a 7.1 agora. Eu não acredito que você consiga usar a 7.1 seguramente agora, né? Claro, foi feito testes e tal, mas assim, a gente sempre fica com medo, porque a gente sabe que de uma versão para outra pode ter bugs. E já aconteceu muito na versão stable. Eu já vi, deve estar em algum canto assim, né? Isso acontece. Por exemplo, versão 6.48.1, saiu uma coisa. Aí vem versão 6.48.2, corrigido um bug que foi introduzido na 6.48.1. Pô, lançar uma versão só para corrigir um bug que foi introduzido naquela versão. Então assim, né? Acaba sendo mais complicado. Eu não dou 100% de certeza que a versão 7 está segura, né? Pode acontecer muita coisa. Foi lançado agora de fato que o público, que todo mundo que é tarado por colocar uma nova versão vai colocar, querendo ou não, independente do que eu fale aqui, muita gente vai colocar mesmo assim, mesmo sem saber como que a configuração funciona ainda, sem ter testado em bancada antes, testado em laboratório antes o que você vai usar. Tem muita gente que vai acabar colocando, e é isso que vai fazer aqui a gente ter um feedback maior e saber se essa versão está adequada ou não. Eu estou colocando lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas todo dia, tá? Então, e estou respondendo pergunta lá todo dia também. Eu botei uma ainda há pouco antes de fazer esse vídeo, já lotou só de perguntas sobre a versão 7, né? Mas assim, vamos se comunicando por lá, né? Vamos nos falando por lá. Lá eu consigo falar melhor com vocês, é mais dinâmico, não preciso fazer todo um setup aqui para poder gravar o vídeo. E a gente vai se falando, né? Talvez alguns de vocês já queiram testar, já queiram colocar por sua conta totalmente em risco. Não sei o que vou indicar isso agora na data de lançamento da versão. Mas a gente pode, né? A gente vai coletando os feedbacks para saber como que essa versão 7 está se saindo. Eu continuo só colocando em laboratório, testando, vendo como funciona. Quando eu ver que isso realmente está maduro, eu vou colocar em alguns clientes de consultoria que eu realizo, quando eu já estiver mais seguro que ela deve estar funcionando bem, tá? Bem, então acho que era isso que eu tinha para passar nesse vídeo aqui agora, só para dar um aviso para vocês em relação a esse lançamento, para acalmar esses ânimos aí, né? E dizer para vocês que, olha, pode ter bug, pode dar problema, saiu agora, é lançamento. Isso aqui é que nem um carro, sabe carro quando você quer pegar um carro no lançamento? Acho que a pior coisa é pegar um carro no lançamento, porque você pega um carro no lançamento, você não sabe ainda qual é o track record daquele carro, assim, qual é o lastro daquele carro. É um carro novo no mercado, você não tem ninguém que já usou o carro. Aí o carro é lançado, quando 6 meses, 1 ano que o carro tá lá, que já tem gente com 50 mil quilômetros rodados, 100 mil quilômetros rodados, aí a pessoa vai te dizer, ó, esse câmbio é uma merda, tantos carros, né, tiveram o mesmo problema nesse câmbio, o motor dá pau com não sei o que, a bateria tá assim, o visor é horrível, para de funcionar com tantos mil quilômetros rodados, ou tanto tempo depois. Então, assim, às vezes só quando manda... Obviamente, o carro foi testado antes, mas só quando você taca no grande público, que aí o pessoal vai acabar comprando no lançamento e vai testando
e aí vai dando o feedback depois, e quem chega depois já chega já sabendo desses erros ou já com uma nova versão desse carro corrigido, tá? Então, só para citar, cuidado ao atualizar. Se você for atualizar, cuidado ao atualizar e tenha certeza que você sabe mexer nas configurações caso a configuração tenha mudado. Ah, Sam, como eu sei se eu vou ter certeza ou não? Coloca uma RB em bancada, né? E bota ali as configurações, vê se você consegue mexer, vê se mudou alguma coisa no que você faz. Não, botei uma outra embancada com a mesma configuração, joguei o backup aqui, vi, não mudou nada, é a mesma coisa, posso fazer, vou conseguir, né? Quero botar em risco aqui, quero botar a versão na data do lançamento. Bem, você pode fazer o que você quiser. Como consultor é difícil eu colocar na rede que eu estou administrando, eu quero dormir à noite, né? Como dono da rede, vai que, né, você quer ter essa aventura aí na sua vida, pode botar. Eu prefiro aguardar. Vocês tiverem alguma solicitação, algum comentário, coloca aqui embaixo. Você vai colocar a versão 7 mesmo assim ou não? Já botou, né, antes desse vídeo, já testou, tá usando, não tá usando? Deixa aqui que também é legal a gente ver esse feedback. Tiver alguma outra... Quero falar requisição, cara, não é requisição. Tiver alguma outra solicitação, algum outro pedido de algum vídeo, né? Algum outro pedido, pô, Sam, fala algum recurso da versão 7, alguma coisa que mudou, o que mudou na versão 7, fala mais sobre isso e tal, bota aqui nos comentários que eu vou estar lendo, participa lá do Instagram, manda pergunta pra mim que eu vou estar respondendo hoje o dia inteiro e nos outros dias também. Aqui na descrição desse vídeo, tem as minhas redes sociais, né? Meu e-mail, o nosso grupo no Telegram, o Instagram, vai estar tudo aqui embaixo, tá? Você pode falar comigo, me contactar ali e bota nos comentários aqui também o que você achou dessa versão 7, tá entusiasmado, já quer botar, já botou, o que você sentiu, qual é o feedback que você tá tendo. E é isso, tá? A gente se vê mais pra frente. Tchau, tchau.